Olá pessoal, bem-vindo à aula de hoje por dentro da Fundatec, Sistema de Unidade de Medidas. Vamos trabalhar com o Sistema de Unidade de Medidas. Para boa parte das questões eu vou trabalhar com essa tabela aqui para fazer as mudanças de unidade de medida que normalmente os problemas me pedem, tá? Então, km é o quilômetro, hm hectômetro, dan é o decâmetro, m é o metro, d é o decímetro, dm, cm centímetro e mm milímetro, tá? Preciso decorar essa tabela? Sim, precisa, porque vai ser mais fácil de tu resolver as questões. Para isso, tu pode inventar uma frase estúpida que te faça lembrar o que é cada uma das letras que começam os nomes dessas unidades. Por exemplo, o K, Karen, o H, havia, o dá, dado, o M, meu, o D, donuts, C, com, MM pode ser MM ou morango, tanto faz. Então, Karen havia dado meu donuts com morango. Tá? Uma frase estúpida que vai te fazer lembrar das iniciais de cada uma das unidades. Beleza? Então aqui, nesse início, o que a gente precisa fazer? Sempre achar qual é a unidade do número. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1456,23, tá? O que acontece aqui? Isso aqui é a minha parte decimal, certo? O 6 é a minha unidade, o 5 é a dezena e o 4 é a centena. Isso do simples. Depois vai começar a repetir de novo. Unidade, dezena e centena do milhar. E assim por diante. O que interessa para nós aqui, é esse número aqui, que é a unidade do simples. Ele que tem a unidade de sistema que vai ser trabalhado. Beleza? Então, questão número 1. Em uma placa consta a seguinte informação. A loja Amor está a 2,35 km de distância. A distância em metros que a loja Amor está é D. Então aqui na primeira eu quero transformar 2,35 quilômetros em metros. Então eu preciso achar primeiro onde está a minha unidade. A unidade está aqui, Isso aqui, o 35 é a minha parte decimal e o 2 é a unidade. Então o 2 é que está no quilômetro. Então venho aqui no quilômetro e coloco o 2, vírgula, e aí eu escrevo os outros números à direita. Um em cada casa. 35. Bom, quero chegar onde? No metro. Pode ver que no metro não tem nenhum número. Eu tenho que completar com um número aqui. Então eu acrescento 1, 0. E a minha vírgula, que estava no quilômetro, ela vai pular para casa que eu quero a minha nova unidade. Se eu quero em metro, a minha vírgula vem para cá e essa aqui desaparece. Então eu vou ter aqui 2.350 metros. Feita a transformação que eu precisava, que a resposta é a letra D. Questão número 2. Enzo começou a correr há pouco tempo e está anotando seu progresso na planilha abaixo. Então, segunda, 6.200 metros, quarta, 7.300 metros, sexta, 7.100 metros, sábado, 8.800 metros. A distância que Enzo percorreu em quilômetros durante esses 4 dias foi D. Então, o que nós vamos fazer aqui? Somar o valor desses 4 dias. Então, somando, nós vamos ter 0, 0, 14, 15, 21, 28, 29. 29.400 metros.
E eu preciso transformar isso para quilômetro. Aqui eu não tenho parte decimal, então tranquilo. Então o meu primeiro número aqui é a unidade, que é o 0. E eu sei que ele está no metro. Então eu venho aqui em metro, acrescento o 0. Eu tenho números à esquerda, então eu vou acrescentando um número em quadrado à esquerda. Só que olha só, aqui eu não tenho mais nada na tabela, certo? Então o 2 ele vai ficar junto aqui, ó, porque eu não tenho mais casa, então ele acumula tudo na última. E como eu quero em quilômetro, quando chegou aqui, onde eu quero, eu acrescento a vírgula bem junto da parede aqui, ó, da coluna da tabela. Então isso vai dar 29,4 quilômetros, que é a nossa resposta certa, que é a letra E. Questão número 3. Renan mediu o tamanho de seu passo, 72 centímetros. Então, resolveu contar quantos passos ele dá da porta de sua casa até a porta de seu trabalho, e totalizou 3.825 passos. A distância entre a porta da casa do Renan e a porta do seu trabalho, em metros, é... Bom, tem que achar o tamanho total, ou melhor dizendo, a distância que ele andou. Bom, ele deu 3.825 passos e cada passo dele tinha 72 centímetros. Então nós vamos achar aqui a resposta em centímetros, tá? Então 10, 4, 5, 16, 7, 35, 14, 17, 56, 57, 21, 26. 0, 14, 15, 7, 2. Então isso dá 275.400 centímetros. Mesma coisa, tá? Ele não tem a parte decimal, então o primeiro número, que é o 0, ele vai estar no centímetro. Então venho aqui no centímetro e coloco o primeiro 0. E depois vou acrescentando um número em cada casa, indo para a esquerda, já que os números estão à esquerda. Bom, qual é a unidade que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo em metros. Então, quando tu vai aqui no metro e acrescenta a vírgula. Então, sempre a casa que tu quer é onde vai aparecer a vírgula. Então, isso vai dar 2.754 metros, como sendo a nossa resposta, que é a letra C. Bom, agora a partir da questão 5, entra a parte de massa, tá? Massa, o que acontece? Sai a palavra metro e entra a palavra grama. Então, tu vai ter quilograma, hectograma, decagrama, a grama, decigrama, centigrama, miligrama. Tá? Então sai a palavra metro e entra a palavra grama. Então vamos lá, questão número 5. Nas noites de jogos, Rubens vende espetinhos assados na porta do estádio. O espetinho mais procurado é o de carne. Então Rubens comprou 18 quilos de alcatra para montar os espetinhos. Sabendo que cada espetinho pesa em média 120 gramas, quantos espetinhos Rubens montou com essa quantidade de carne? Então, o seguinte, eu quero pegar 18 quilos e estou comparando com o peso de cada espetinho, que é 120 gramas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Passar da maior unidade para a menor. Pode ser o contrário? Pode, mas aí tu vai trabalhar no número com vírgula. Então, sempre vale a pena passar da unidade maior para a unidade menor. Então, eu vou passar o quilo, que é maior, para grama. Então, o primeiro número é o 8 e ele está no quilo. Bom, eu tenho um número à esquerda. Como eu não tenho mais casas à esquerda, ele continua na quilograma. E aí vou acrescentar zeros até chegar onde eu quero, que é o grama.
é onde vai aparecer a minha vírgula. Então, 18 quilos é a mesma coisa que 18.000 gramas. E eu sei que cada espetinho tem 120 gramas. Dividindo os dois valores, eu acho a quantidade total de espetinhos que ele consegue fazer. Aqui eu já vou tirar um zero. Então vai ficar 1.800 dividido por 12. Isso dá 1. Sobra 6. Desce o zero. 5. Sobrou um zero, acrescenta aqui. Então ele vai conseguir fazer 150 espetinhos, que é a letra D. Questão número 6. Ana Clara está contabilizando o consumo de carne no cotidiano de sua família. Ela anotou na tabela abaixo a quantidade em gramas consumidas diariamente por sua família. Então, segunda-feira 705, terça-feira 560, quarta 830, quinta 500, sexta 650. A média do consumo em quilogramas da família de Ana Clara durante os 5 dias anotados na tabela foi D. Bom, nessa questão aqui, ele está criando uma média diária de consumo de carne. Então, se eu quero saber a média, eu preciso somar todos os valores que foram consumidos e dividir pela quantidade total de dias. Então, aqui eu vou somar todos os valores, tá? Então, isso deu 3.245 gramas. E agora eu vou dividir esse valor por 5 para eu poder achar a média. Então, isso vai dar 6, sobra 2, 4, sobra 4, 9. 649 gramas. E agora eu quero passar os 649 gramas para quilo. Então, ó, 0 quilograma, né? 0 está no grama, quer dizer, o 9 está no grama. E vou botando um número em cada casa à esquerda. Bom, eu quero chegar no quilograma. Então, está faltando um número, acrescento o zero e a vírgula. Então, isso aqui é 0,649 quilogramas, que é a nossa letra D. Questão número 7. Joana comprou 12 quilos de farinha de polvilho para assar biscoitos. Supondo que foi necessário separar a farinha em porções de 400 gramas para aplicar corretamente a receita, a quantidade de porções de 400 gramas de farinha de polvilho separados por Joana corresponde a... Então eu tenho 12 quilos de farinha e eu quero separar em porções de 400 gramas, unidades diferentes, eu tenho que passar tudo para a mesma unidade. Então, a unidade maior eu vou passar para a menor. Então, quilograma eu vou passar para grama. Então, ó, o 2 está no quilo, está aqui. O 1 está à esquerda, como não tem mais casa, permanece junto no quilograma. E vou acrescentar zeros até chegar o grama, onde aparece a vírgula. Então, isso dá 12.000 gramas. E agora eu tenho que dividir os dois para achar o total de porções que eu consigo fazer. Isso, porções. Então aqui eu posso cortar os zeros, vai ter 120 dividido por 4, que dá 30. Então a gente consegue fazer 30 porções, que é a resposta da letra C. Questão número 8. Cada saco de argamassa tem 20 quilos. Como o saco é de papel e o fechamento não é perfeito, no transporte há uma perda de cerca de 100 gramas por saco. Sendo assim, no transporte de 30 sacos de argamassa são desperdiçados. Bom, aqueles 20 quilos não me interessa, tá? Não entra aqui em nenhuma parte do cálculo, porque ele está falando em relação ao desperdício, que é o que eu perco no transporte. E eu sei que eu perco 100 gramas por cada saco, já que são 30 sacos, 100 vezes 30, isso vai dar 3.000 gramas. E olhando as respostas,
As únicas duas que eu tenho em grama é a letra A e a letra B. Uma está dando 300 e outra 600, então as duas estão erradas. E eu vou ter que passar isso então para quilo. Então olha só, 0 está no grama, está aqui. Eu vou acrescentando um número em cada casa. Cheguei onde eu quero, que é o quilo, eu acrescento a vírgula. Então isso é a mesma coisa que 3 quilos, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Bom, a partir da questão número 9, a gente já começa a falar de capacidade. Então, capacidade, sai a palavra metro ou grama e entra a palavra litro. Então, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, tá? E continua sendo a mesma coisa que antes, tá? Um número em cada casa. Então, na número 9, nós temos o quê? Um copo tem capacidade máxima para 200 ml. Com 2 litros de água, quantas vezes é possível encher o copo ao máximo? Então, ó, eu tenho 2 litros de água e cada copo tem 280 mililitros de capacidade. Então, novamente, eu vou ter que passar da unidade maior para menor, que é no caso aqui o 2 litros. Então, ó, o 2 está no litro, tá? Ele só tem um número, está no litro. E o que acontece aqui? Eu tenho que ir para mililitro. Então, eu vou acrescentando zeros até chegar ao mililitro. Então, aqui eu já tenho aqui 2 litros, é a mesma coisa que 2.000 mililitros. O que eu vou fazer agora? Dividir os dois para ver a quantidade de copos que eu consigo encher com a capacidade máxima. Bastante cuidado. Bom, aqui eu posso tirar um zero de cada já. Então nós vamos ter 200 dividido por 28. Então, eu posso até utilizar as alternativas 7, 6, 5, 4 ou 3. Se eu usar o 6 aqui, ou o 7 é maior, vamos ver o que vai acontecer, porque 7 vezes 2 é 14. Está bastante abaixo dos 200. Então 7 vezes 8, 56, 14, 19. E ainda sobrou um pouquinho ainda da minha água. Então eu consigo encher 7 copos e ainda sobra um pouquinho. Então a resposta é a letra A. Questão número 10. Nas saboneteiras dos banheiros dos funcionários de uma empresa, cabem 220 ml de sabonete líquido. A empresa compra o refil de sabonete em embalagens de 1 litro. O número máximo de saboneteiras vazias que é possível encher completamente com 12 refis Bom, tu vai comprar 12 refis, sendo que cada um tem 1 litro. Então, na verdade, tu tem 12 litros e cada saboneteira cabe 220 mililitros. Então, ó, passo o maior para o menor. 2 está no litro. 1 está à esquerda. E eu tenho que ir para mililitro, então eu vou acrescentando zeros. Então, isso dá 12.000 mililitros. E agora basta dividir os dois para saber a quantidade total que a gente vai ter. Já posso tirar um zero daqui, como se dividisse isso. Usa as respostas para chegar na resposta final. Ou começa com 1, ou com 2, ou com 5, ou com 6. 6 vai passar, porque 6 vezes 2 dá 12 e já passa daqui. Então eu vou começar com 5. 5 vezes 2, 10. 10, 11. Sobrou 10. Baixa o 0. E agora aqui vai dar ou 4 ou 5. Então 4, que é 88, e sobra 12. Bom, ele quer saber quantas saboneteiras eu consigo preencher ao máximo. Ao máximo eu consigo 54 e ainda vai sobrar um restinho para colocar depois. Beleza? Então, resposta certa, letra C. Questão número 11.
Nas saboneteiras dos banheiros de uma empresa cabem 220 ml de sabonete líquido. A empresa compra o refil do sabonete em embalagem de 1 litro. Com uma embalagem é possível encher aproximadamente quantas saboneteiras? Uma embalagem. Na outra a gente estava comprando 12 refis. Aqui eu só tenho uma embalagem que é 1 litro e novamente 220 ml. Então 1 litro, 1 aqui no litro e acrescento zeros até chegar no mililitro. Então isso dá 1000 mililitros. E o que a gente faz agora? Divide os dois. Então 100 dividido por 22. Isso só pode ser 4. Então eu consigo encher 4 e ainda sobra um pouquinho. Tá? Então a resposta certa, letra B. Questão número 12 eu vou botar ali embaixo, que ela é um pouquinho maior, tá? Então está dizendo lá, um chuveiro vazando desperdiça 500 mililitros em 3 minutos. Quantos litros de água esse mesmo chuveiro vai desperdiçar se permanecer com o mesmo vazamento por 2 dias inteiros? Vou botar aqui vai ter uma regra de 3, 500 mililitros, 3 minutos. E o que eu quero saber? Quanto vai ser desperdiçado, né, com vazamento em 2 dias inteiros. Então eu tenho que passar esses 2 dias para minutos, que é a relação que eu tenho aqui. Bom, eu sei que cada dia tem 24 horas. Então eu vou multiplicar isso aqui por 24 horas. E eu sei que cada hora tem 60 minutos. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu passo para minuto os meus 2 dias. Isso vai dar 48 vezes 6, vezes 60, né? Isso dá 2.880 minutos. Que vai ser X. E aí faz a regrinha de 3 aqui. 3x é igual a 500 vezes 2.880. Vou passar o 3 dividindo. E vou pegar o 2.880 e vou dividir por 3. Isso aqui vai dar 960. E aí é só multiplicar agora por 500, ou por 5, tá? E depois acrescenta 2 zeros. Vai dar 30, sobra 3, 48. Então, mais 3 zeros. Isso dá 480 mililitros. Eu tenho que passar isso para litro, que é o que pede a minha resposta. Então, o zero está no mililitro e vou acrescentando um número em cada caso. Chegou no litro, que é o que a gente quer, tu bota a vírgula. Então, isso é a mesma coisa que 480 litros, que é a resposta da letra C. Bom, agora as próximas questões, aí são 3 ou 4. A gente trabalha com relação entre volume e capacidade, que é muito importante, que cai também lá dentro da geometria espacial. Porque quando a gente tem volume, a gente tem um sólido de revolução, tá? Que tem 3 dimensões. Então, dentro desse sólido, ele vai caber um certo volume. Só que, por exemplo, ele, em vez de pedir o volume, ele vai pedir a capacidade em litros. Então, tu vai ter que relacionar uma com a outra. Como, por exemplo, uma piscina, ele vai te dar a metragem da piscina, tá? As 3 dimensões dela. Tu vai ter que calcular o volume, que tu vai achar em metro cúbico ou centímetro cúbico, qual seja a unidade, e depois tu vai ter que passar isso para capacidade, para litro. Então, o que a gente tem que saber aqui?
que em 1 centímetro cúbico eu consigo colocar 1 mililitro de água. 1 decímetro cúbico é 1 litro de água. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros de água. Cuida que eu estou falando de água. Porque se tu estiver falando, por exemplo, de óleo, a densidade dele é diferente da água. Então vai caber quantidades diferentes de água ou de óleo dentro do mesmo recipiente. Então bastante cuidado nisso, tá? Mas as bancas normalmente botam em relação à água. Tem banca sim que faz. Aí tu vai ter que calcular através da densidade, quanto que vale a massa, o volume, e por aí vai, tá? Fundatec não tem isso. Número 13 está dizendo que em um tratamento médico são necessários 50 mililitros de um medicamento que é aplicado em um frasco de 1,25 centímetros cúbicos. Qual é o número de frascos que devem ser utilizados para realizar o tratamento? Então alguma coisa eu vou ter que mudar aqui, porque eu preciso que as duas unidades sejam a mesma. Bom, mililitro e centímetro cúbico. Eu vou normalmente tentar trabalhar mudando o litro para centímetro cúbico, porque a banca Fundatec ela não tem por mania trabalhar com a mudança da unidade de medida de volume ou de área. Se houver nos exercícios de geometria plana e geometria espacial, aí lá eu vou explicar, beleza? Mas o sistema de medidas para mudança, eles não pedem isso, tá? Então, olha só. Se eu estou trabalhando em mililitro, eu vou trabalhar com essa relação aqui, ó. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Ou seja, o centímetro cúbico e o mililitro são iguais, são a mesma coisa. Então, 50 mililitros é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos. E então, os dois são iguais, e aí eu posso dividir eles para ver a quantidade de frascos que eu vou precisar comprar. Então, ó, duas casas decimais e tira a vírgula. Então isso aqui vai dar 4, porque 2 dá 250, 4 dá 500, e ainda sobra um zero. Então nós vamos ter que comprar 40 frascos, que é a letra D. Questão número 14. O número de litros de água que podem ser colocados em uma piscina com capacidade máxima de 8 metros cúbicos é... Ó, eu tenho 8 metros cúbicos e quero passar isso para litro. Então eu sei, ó, que 1 metro cúbico, já estou falando lá em metro cúbico, cabem 1000 litros de água. Então em 2 metros cúbicos vão caber 2000 litros de água. Em 3 metros cúbicos tu vai ter 3000 litros de água. Logo, em 8 metros cúbicos tu vai ter 8000 litros de água, que é a resposta certa, letra A. O pessoal tem um vídeo mais completo, tá? Com muito mais questões dentro do sistema de unidades de medidas para concursos, tá? Ali eu tenho daí sim de várias bancas que eu peguei e montei todo o material explicativo, tá? Aí lá tá mais completo, aí lá tem a mudança de unidade de medida, de área, de volume, tem mais questões envolvendo a relação entre volume e capacidade, tá? Então dá uma olhadinha lá também que vai te ajudar bastante para resolver as provas, tá? A partir da 15 são questões envolvendo o tempo, tá? Então o tempo, nós sabemos que em 1 hora nós temos 60 minutos. Vamos botar aqui, 1 minuto
nós temos 60 segundos e com isso, em 1 hora, eu tenho 3.600 segundos. Então são essas relações que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Questão número 15. Em um determinado setor da prefeitura, o tempo de atendimento via telefone, para ser considerado eficiente, deve durar no máximo 420 segundos. Em minutos, cada atendimento deve durar no máximo. Então eu quero passar 420 segundos para minuto. E aí então eu uso essa relação, minuto, segundo. Então se em 1 minuto é 60 segundos, 420 segundos é x. Multiplica cruzado. 60x é igual a 420. Passo 60 dividindo. Agora divide os dois. Então, 420 dividido por 60. Ah, eu vou cortar os zeros aqui. Não. Quando tu está trabalhando unidades de tempo, tu nunca pode simplificar. Pois, dependendo da questão, ele vai ter resto na hora da divisão. E se tu cortou alguma coisa ou simplificou, o teu resto vai dar errado. Então, nas transformação de unidades de tempo, tu não pode simplificar. Beleza? Entendido? Dividindo aqui dá 7. Então isso é 7 minutos, que é a resposta da letra C. Questão número 16. Sempre que pode, Ana reserva 15 minutos diários para escutar música em seu quarto para relaxar. Considerando que, no mês de fevereiro, Ana escutou música durante 22 dias e que manteve os mesmos 15 minutos diários, quantas horas Ana passou ao todo escutando música durante os 22 dias do mês de fevereiro? Então, olha só, são 15 minutos que ela escuta por dia e são 22 dias. Então, aqui vai dar 10, 3, mesma coisa. Então, isso aqui vai dar 330 minutos que ela escutou. E eu quero passar isso para a hora. Então, tem aqui a relação. 1 hora, 60 minutos. 330 minutos vai ser x. Ou simplesmente divide direto, né? Se tu vier aqui, ó, 60x igual a 330 e passo 60 dividindo. É só dividir 330 por 60. Não precisa fazer regra de 3. Eu estou fazendo aqui passo a passo, tá? Mas já pode fazer direto. Então, ó, dividindo os dois. Como eu disse, não pode simplificar, não posso cortar os zeros quando eu estou falando de tempo. Então aqui vai dar 5, que dá 300 e sobra 30. Então isso vai dar 5 horas, que aqui é o que eu tenho completo, e aqui o que sobrou, 30 minutos. Essa é a minha resposta certa, que é a letra D. Por que eu digo para vocês não cortarem? Tá? Porque olha só. Quando tu for fazer divisão e tu inventa de cortar os zeros, tu vai ficar com 33 dividido por 6, que dá 5. O mesmo 5 daqui. E sobra 3. Então tu tem 5 horas e 3 minutos. A banca aqui não botou essa resposta, mas ela poderia muito bem ter botado ali para causar algum tipo de dúvida na hora de responder. Porque tem muita gente, por incrível que pareça, que não sabe trabalhar com transformação de unidade de tempo e acharia que seria 5 horas e 3 minutos. Então, por isso eu digo, na hora que tu está trabalhando, se você chato, não adianta. Eu já disse até lá onde eu dou aula no curso que na minha lápide vai estar escrito
que não pode cortar zeros ou simplificar quando tu estiver fazendo mudança na unidade do tempo. Beleza? Questão número 17. Lígia é professora de matemática e precisa corrigir as provas de seus alunos. Ela tem, hoje, provas de 4 turmas para corrigir. 6º, 7º, 8º e 9º anos. Considerando que no 6º e 9º anos tenho 25 alunos, no 7º ano 29 e no 8º ano 23 alunos, e que cada prova tenha 13 questões e que ela demore cerca de 4 minutos para corrigir cada prova, quanto tempo ela levará para terminar a correção de todas as provas? Bom, primeiro vamos achar a quantidade total de alunos. Então eu tenho no 6º e no 9º 25, 29 num ano e 23 no outro. Somando isso, nós vamos ter o total de alunos: 10, 19, 22, 2, 4, 6, 8, 10. Então, 102 alunos. 13 questões me interessa? Não, porque ela está dizendo aí na questão que ela leva 4 minutos para corrigir cada prova, não cada questão. Então, bastante cuidado. Então, eu vou multiplicar isso por 4. Isso vai dar 408 minutos que ela vai levar. E a gente quer passar isso para horas. Então, a gente vai pegar 408 minutos e dividir por 60. Ou tu pode fazer por regra de 3, né? 1 hora e 60 minutos. X vai ser 408 minutos, tá? Vai dar a mesma coisa aqui, vai dar a divisão. Então, isso aqui vai dar 6, que dá 360, e vai sobrar 48. Então, 6 horas e 48 minutos, que é a resposta da letra C. Questão número 18. Um relógio marca, nesse momento, 16 horas e 25 minutos. Sabendo que ele está adiantado 40 minutos, a hora certa é... Então, 16 horas e 25 minutos. Ele está adiantado 40 minutos. Ou seja, está 40 minutos à frente do horário que ele deveria estar. Então, tem que tirar 40 minutos daqui. Então, uma coisa que eu posso fazer é tirar 25 daqui. Para ficar isso aqui somente 16 horas. E aqui vai sobrar ainda 15 minutos que está adiantado. E das 16 horas eu vou tirar 15. Então eu vou ficar com 15 horas e 45, né? Outro pode pensar assim, 15 horas, 60 minutos. Podia ter feito isso direto, né? Vai tirar 15 minutos daqui. Então isso vai dar 15 horas e 45 minutos. Esses são fáceis de se trabalhar, tá? Letra D. Questão número 19. Para percorrer o trajeto entre um setor e outro, entre prédios diferentes na cidade, um motorista demora 1 hora e 20 minutos, se o trânsito estiver normal. Se ele saiu às 8 horas e 50 minutos de um setor, a que horas ele chegará no outro se o trânsito estiver normal? Então, tu vai sair 8 horas e 50 minutos e tu sabe que tu vai levar 1 hora e 20 minutos. Bom, tem diversas formas de se fazer, tá? 8 horas mais 1 hora, isso dá 9, certo? Vamos dizer 9 horas e 50 minutos. E ainda vou somar mais 20 minutos a isso aqui. Então, como eu sei que não pode passar de 60, eu somando 10 minutos aqui e tirando 10 minutos aqui, eu sei que isso aqui vai passar a ser 10 horas e 00 minutos.
E ainda vou ter 10 minutos aqui para somar. Então, somando, isso vai dar 10 horas e 10 minutos. Ou tu pode pensar o seguinte, 8 horas e 50 minutos. Preciso somar 20 minutos. Bom, vai passar de 1 hora, certo? Então, tu vai ter 10 aqui para virar 60 e mais 10 segundos. E aqui vai virar 9 horas e 10 minutos, por exemplo. Mas tu tem 1 hora ainda para somar aqui. 10 horas e 10 minutos. Tem diversas formas diferentes para fazer, tá? Então, letra C. Bom, as duas últimas questões que eu trouxe para vocês é sobre relógio analógico, tá? Eles estão começando a botar nas questões. Isso é porque os mais novos, estão começando a fazer as provas, eles não conhecem o relógio analógico. Então está começando a cair essas questões. Então tu tem que ter cuidado, que o ponteiro pequeno é o ponteiro das horas, o ponteiro grande, o mais grosso, é o ponteiro dos minutos. Cada valor aqui que ele está dentro do minuto tem que ser multiplicado por 5. Então esse é outro cuidado. E o ponteiro grande e fino é dos segundos, tá? Então, bastante cuidado nisso. Então, um contribuinte chega à tarde no setor da prefeitura buscando atendimento. No instante que ele olha o relógio, está marcado o seguinte horário. Sabendo que, em virtude da fila de atendimento, esse contribuinte demorou 35 minutos para ser chamado e que o relógio está 20 minutos adiantado, determine o horário em que o contribuinte foi atendido. Observação, desconsiderados segundos. Então, a primeira coisa aqui eu tenho que ver qual é o horário que está no relógio. Isso é na parte da tarde, tá? Então, vai ser 13, 14, 15, 16 horas. Então, o ponteiro pequeno está apontado pro 2. 2 é a mesma coisa que 14. Só que ele não está bem no 2. Ele está antes de chegar no 2. Então, ele ainda é 1. Ele está caminhando para chegar no 2. Então, ele é 13. Ele é 1 hora, 13. E o ponteiro grande e grosso, que é o dos minutos, ele está apontado para o 10. Então, 10 vezes 5, né? Eu sempre multiplico por 5, isso dá 50. Então, são 13 horas e 50 minutos. E aí, ele me disse que ele demorou 35 minutos para ser atendido. Então, desses 35 minutos, eu posso tirar 10 daqui para poder virar 1 hora cheia. Então, vai virar 14 horas. Eu estou somando aqui 10 minutos. Então, me sobrou ainda 25. Então, vão ser 14 horas e 25 minutos. Só que eu sei que o relógio está 20 minutos adiantado. Então, eu vou descontar esses 20 minutos. Então, vai ser 14 horas e 5 minutos. A nossa resposta certa, que é a letra E. Questão 21 usou o mesmo relógio de antes com o mesmo horário, tá? O relógio abaixo indica o exato momento em que um bolo terminou de ser assado. Ele demorou 40 minutos para ficar pronto. Que horas o bolo foi posto para assar? Despreze os segundos. Então, novamente, ó, o ponteiro pequeno está antes do 2. Então, significa que é 1 hora ainda. Então, são 13 horas. E o ponteiro grande e mais grosso está no 10, que é 50 minutos. Bom, a gente tem que tirar 40 minutos daqui. Aí fica fácil, que é 13 horas e 10 minutos a nossa resposta correta
que é a letra B. Aí ali eles botaram 1h10. Mesma coisa, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!